Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre dogmas cristológicos. Dogmas cristológicos são verdades sobre Jesus. Eles são divididos em duas partes. Na ressurreição e na ascensão, vocês devem ter visto no vídeo que o Derli e a Karina gravaram sobre a Trindade que Deus, Jesus e Espírito Santo são a mesma pessoa. E se Jesus é Deus e Deus pode tudo, por que Jesus morre? Jesus morre pelos nossos pecados. E não existe uma forma maior de Deus demonstrar o amor dele do que enviar o seu filho para morrer por todos nós. Podia ter negado o pedido de Deus, mas não. Desde o princípio, Jesus sempre foi obediente e ele se entregou. Tanto que na última ceia, quando ele divide o pão, ele diz: "Este é o meu corpo que será entregue por vós." A gente relembra esse ato em toda a missa, na Eucaristia. Quando Jesus disse isso na última ceia, ele estava anunciando aos discípulos o que ia acontecer com ele. Não existe uma demonstração de amor maior do que essa, porque Jesus, ele é atemporal. Então, todos os anos, ele morre, ele sem dores de morrer, de carregar a cruz com todos os nossos pecados. Então, quando a gente for pecar, a gente deveria parar para pensar nessa demonstração de Jesus, lembrar dele, não só nos momentos que a gente precisa dele, mas a todos os momentos do dia, porque ele se entregou pela gente, ele é nosso maior e melhor amigo, então a gente deveria ser um pouquinho grato em demonstrar esse amor para ele também. Cristo ressuscitou? A resposta é sim. Eu separei um trechinho no YouCat que diz assim: pode alguém ser cristão sem crer na ressurreição? A resposta é não. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também é inútil a nossa fé. Isso está em Coríntios, tá? E em Lucas, no capítulo 24, versículos 5 a 6, está escrito assim: cheias de medo, elas olhavam para o chão, mas eles disseram a elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de como ele nos falou, quando ainda estava na Galileia. Então, enquanto o pessoal estava lá procurando Jesus morto, ele já tinha ressuscitado. Depois de todos os discípulos virem lá o sepulcro vazio, eles procuraram por todo aquele espaço para ver se não achava nada mesmo. E eles só acharam uns lençóis no chão. O sepulcro vazio significam por si mesmos que o corpo de Cristo escapou aos laços da morte e da corrupção pelo poder de Deus, e prepararam os discípulos para o encontro com o ressuscitado. Então, depois que eles viram que não tinha mais nada, Jesus aparece para eles. Aconteceu há muito tempo atrás e não existia revistas nem jornais, não existem provas concretas de que isso aconteceu a não ser o testemunho dos discípulos. Uma das provas que já foram achadas sobre isso é o sudário de Turim. Ele é um lençol, é tido como um lençol que envolveu o corpo de Jesus no sepulcro. A dúvida de Tomé. Logo após Jesus apareceu para os discípulos. Jesus aparece para os discípulos. Os que viram Jesus contam para Tomé depois que Jesus estava vivo e que ele apareceu. Só que Tomé não acredita. E em João, no capítulo 20, no versículo 24, está escrito assim: mas Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, lhes disse: se eu não vir a marca dos pregos na mão dele, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Depois de 8 dias, os discípulos de Jesus estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando trancadas as portas, chegou Jesus, colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Então disse a Tomé: estenda seu dedo até aqui e veja as minhas mãos. Estenda sua mão e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu-lhe dizendo: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: você está acreditando porque viu. Felizes os que não viram e acreditaram. Então, não sejamos iguais Tomé, que precisou ver para acreditar, mas que acreditemos. Eu achei um vídeo bem legal e eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês assistam, caso vocês queiram. O segundo tema eu vou falar agora, que é a ascensão. Como que Jesus subiu? Foi de escada? Não, não foi de escada. E em Atos, capítulo 1,
No meu primeiro livro, Prezado Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi levado para o céu. Antes disso, por meio do Espírito Santo, ele deu instruções aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de sua paixão, com muitas provas convincentes, Jesus apresentou-se vivo a eles. Durante 40 dias foi visto por eles e falou-lhes a respeito do reino de Deus. E estando com eles numa refeição, deu-lhes esta instrução: não se afastem de Jerusalém, mas esperem aquele que foi prometido pelo Pai, e que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês, dentro de não muitos dias, serão batizados com o Espírito Santo. Os que estavam reunidos perguntaram então a Jesus: Senhor, e agora que vais estabelecer a realeza para Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos e circunstâncias que o Pai definiu com sua própria autoridade, mas vão receber a força do Espírito Santo, que descerá sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os extremos da terra. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi levado ao céu, diante dos olhos dele. Uma nuvem o encobriu e não puderam mais vê-lo. Enquanto Jesus ia embora, os apóstolos tinham os olhos fixos no céu. Eis então que 2 homens vestidos de branco se apresentaram a eles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que lhes foi arrebatado para o céu virá da mesma forma como vocês o viram partir para o céu? Então os apóstolos todos voltaram para Jerusalém, partindo do chamado Monte das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado. Quando chegaram, subiram para a sala superior onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos tinham os mesmos sentimentos e perseveraram em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A ascensão de Cristo ao céu marca o fim de uma especial proximidade do ressuscitado com os seus discípulos que durou 40 dias. Ao cabo deste tempo, Cristo entra com todo o seu humano ser na glória de Deus. Jesus Cristo, tendo entrado uma vez por todas no santuário dos céus, intercede incessantemente por nós, como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Então, Jesus, na parte do credo que diz assim: subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde vai há de vir e julgar os pelos vivos e os mortos, mostra que Jesus subiu aos céus para ficar com Deus e para interceder de uma maneira diferente por nós. Ele pode não estar fisicamente presente, mas ele está com a gente através do Espírito Santo.